E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho do Tecla SAP. 10 expressões oriundas do beisebol que você não pode viver sem. Garanto para você que elas aparecem com muita frequência no dia a dia e não são só usadas em situações informais. Você vai assistir a uma série de videoclipes e primeiro vai tentar entender sem legenda. Depois, se precisar, volta, assista mais uma vez ao trecho ativando as legendas em inglês clicando aqui no CC. Todas as expressões que eu vou apresentar para você são do meu primeiro livro, O Inglês na Marca do Pênalti. Para mais informações sobre esse livro, que tem a versão em papel e também a versão eletrônica, um e-book, é só clicar aqui no link que está na descrição. Os americanos principalmente, mas também os canadenses e até cidadãos de outras nacionalidades recorrem a essas analogias esportivas para tentar exemplificar, para tentar explicar um conceito, uma ideia. Tá? É muito comum mesmo, eu garanto para você. Vamos ver alguns exemplos? Vamos começar então com ballpark figure. A primeira delas, ballpark figure. É uma estimativa, é uma projeção. Por quê? Ballpark é o campo, é o estádio onde é jogada uma partida de beisebol. Então se você dá um número, figure também é número, tá? Não é só figura. Então se você lança um número, faz uma projeção, uma estimativa, e algo assim dentro dos limites do razoável, então você vai dizer que é um ballpark figure, é uma estimativa. É isso que quer dizer ballpark figure. The size of the army grew, probably doubled. Maybe just as a ballpark figure from 200,000 troops to 400,000 troops. A segunda expressão é drop the ball. É o equivalente ao nosso pisar na bola. Você sabe, pisar na bola é um erro grotesco feito por um jogador de futebol. Pisar na bola é a coisa mais feia, um erro bobo, infantil. A mesma coisa é drop the ball. No jogo de beisebol, o rebatedor consegue uma rebatida, a bola vai muito para o alto, é o que se chama de fly ball, e o jogador da defesa, do time adversário, se pegar essa bola no ar, consegue eliminar esse rebatedor. Se deixar a bola cair, drop the ball, é um erro infantil. Então por isso que drop the ball é uma expressão usada no dia a dia das pessoas e até, como eu costumo sempre dizer, em contextos formais também. So, wheat breeding is really a really important part of our system. If we drop the ball on the wheat breeding, then obviously we're going to run into issues down the track. A expressão número 3 é to hit a home run. A home run é o ponto máximo, o momento de êxtase do beisebol, quando o jogador consegue uma rebatida, a bola sai dos limites do campo de jogo e ele marca um ponto e pode até a equipe marcar no máximo 4 pontos se as 3 bases estiverem ocupadas. Então é uma jogada que pode dar até 4 pontos para a equipe que está no ataque. He hits it high. He hits it deep. It is out of here. And we are going home. Então, to hit a home run é o nosso equivalente a marcar um golaço, marcar um gol de placa ou qualquer outra expressão equivalente. Kalen's hit a home run with this break room in this space. This really is an inviting space. If you want to keep your employees engaged and keep them in the workplace, you need to offer things like grab-and-go convenience. Not only traditional snacks, but healthier and local and fresh-produced items on a daily basis. A expressão número 4 é Major League. Major League é o oposto de Minor League. É a primeira divisão, você agora está num cargo mais importante, você está numa empresa grande. É isso que significa dizer Major League, jogando para valer, não é mais brincadeira. We have these cases in a world of live mics. You keep having cases. George Bush, during the 2000 presidential campaign, was overheard saying about a New York Times reporter to Dick Cheney, he's a major league asshole, and he went over the mic, and there was a fuss about it. E na mesma linha você tem to be out of your league. You're way out of your league. That's way out of your league. São opções para você dizer muita areia para o seu caminhãozinho.
é muita areia para o seu caminhãozinho. Agora você já sabe um equivalente bacana aí. Se precisar dizer em inglês, é muita areia para o meu caminhãozinho, I'm way out of my league. Ou seja, eu não sou competente, eu não tenho o que precisa para fazer o que se exige de mim. Winning the National Symphony job has allowed me to expand my horizons in a way that I never thought possible growing up. I've been to places that I didn't even know existed, and married a beautiful and talented Indianapolis native, who was also way out of my league. A expressão número 6 é to play hardball. To play hardball é uma referência ao jogo profissional de beisebol. Você tem uma variante do beisebol que é o softball. É um jogo geralmente jogado por meninas, a bola é um pouco maior, é um pouco mais macia, por isso que se chama softball. E to play hardball é jogar mesmo o jogo profissional, o jogo pra valer, sem dar moleza. Esse é o sentido de to play hardball. Kind of had to play hardball at one point with a client because they owed us a ton of money for driver's wages, accommodation, and all our expenses. So I had to tell them, listen, we're not going to move any further until we get that money paid in today. And they were a bit uppity on that, but they paid by the end of the day. So we kept moving. A expressão número 7 é right off the bat. Right off the bat é uma expressão muito comum, se usa com bastante frequência mesmo no dia a dia das pessoas e das empresas. Right off the bat. Por quê? Logo de cara. No jogo de beisebol, as jogadas, em geral, só têm início quando acontece uma rebatida válida. Há, claro, exceções, mas em geral, quando acontece uma rebatida válida é que você tem alguma atividade no campo, alguma jogada se desenrola. Então por isso que right off the bat quer dizer logo de cara. Let me tell you something right off the bat. And you can see right off the bat that this is a remarkably globular shape. This is not a simple double helix and it's not a disordered series of strands. It's a very compact globular molecule, much as you'd think about a globular protein. 8. Step up to the plate. Plate aqui é uma referência ao home plate, é a base de onde a jogada começa, né, de onde um ponto começa e onde ele também termina. É onde ficam ali o rebatedor, o catcher, logo atrás dele, e atrás o umpire, que é o juiz que fica ali observando o jogo. Então, step up to the plate é um momento em que você tem que mostrar a que veio. Tem que assumir uma responsabilidade, porque todos os olhos estão voltados para você, para aquilo que você vai fazer. Então, step up to the plate quer dizer, meu amigo, vamos lá, né? Se mexe, mostre a que veio. É isso que quer dizer step up to the plate. If there were Republicans who were willing to step up to the plate and do the same thing and support those kinds of policies, we would have seen a lot more progress in this country over the last couple of years. A expressão número 9 é touch base, to touch base with someone. Quando um corredor, por exemplo, um rebatedor consegue uma rebatida válida, ele dá a volta pelas 4 bases e ele precisa tocar, né, precisa encostar ali o pé nas bases. Isso que é to touch base. E daí vem a expressão usada no dia a dia. To touch base with someone é bater um papo, trocar ideia, é conversar. É isso que quer dizer to touch base. Look, first of all, it would be irresponsible for us, given what's happening in Aleppo, not to touch base with Foreign Minister Lavrov periodically. Cuidado com a pronúncia, base. Tem um vídeo aqui explicando isso, hein? Case, base, house. Você vai clicar aqui para depois ver e não errar mais a pronúncia de base, to touch base. A 10ª e última expressão desse vídeo é You've got 2 strikes against you. Não vou me demorar muito para explicar a regra de beisebol aqui para você, mas cada rebatedor ele não pode deixar 3 bolas válidas passarem num strike zone, que é aquela zona, aquela região em que ele poderia rebater a bola. Se 3 bolas passarem ali, ele está eliminado. Então, é um ponto para o arremessador, um strike, quando ele consegue jogar uma bola dentro dessa região possível de ser rebatida e o rebatedor não consegue rebater. Isso que é um strike. Claro que há exceções, há variações, mas não é o propósito desse vídeo. Então, se você, rebatedor, tem 2 strikes contra você, ou seja, o próximo, você está eliminado. Então, é aquela situação em que você diz para a pessoa, olha, abre o seu olho, mais uma pisada de bola, mais uma bola fora, mais uma mancada, o senhor está fora. O senhor está demitido, o senhor vai ser punido, advertido, enfim. Ficou claro, né?
Então, 2 strikes against you, é hora de abrir o olho. Você está na marca do pênalti. And a dark suit. You got to have the uniform. He said, because this is Wall Street, and you already got 2 strikes against you. 1, you're black, and then 2, they figure since you're black, you don't know anything about money. So you can eliminate all these other barriers if you're going to have a chance to succeed. É isso. Esse foi o vídeo com as 10 expressões de beisebol que você precisa conhecer para deixar o seu inglês um pouco mais fluido, um pouco mais natural e muito mais autêntico. Para ver mais exemplos traduzidos, não se esqueça de clicar aqui no link da descrição. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, como é que eu vou saber? A única forma que você tem para me dizer que curtiu é clicando aí no joinha para dar uma força aqui para o Tecla SAP. Compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.